E eu estou junto com ela hoje apresentando o evento de hoje. Então eu vou chamar a nossa primeira palestrante aqui de hoje. Ela é formada em Sistema da Informação. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter alguém falando especificamente sobre a área de vendas, então isso é uma coisa bastante importante para a gente. A gente sempre teve bastante foco em infraestrutura, desenvolvimento, e dessa vez a gente vai escutar alguém falando com um background de pre-sales e sales. Ela começou na área de pre-sales, em 4 anos ela migrou para a área de sales, e ela está aqui na Austrália há 3 anos e meio, então vamos aí agradecer a presença da Dani hoje, que vai dividir esse conhecimento com a gente. Dani? Obrigada! Tá ligado? Tá. Deixa eu colocar meu timer aqui. Agora sim. Obrigada, gente. Ops, não estava funcionando? Ah, tá. Tá. Então, eu sou a Daniele, eu sou Account Director na Oracle. Desculpa. Deixa eu ficar aqui, pera. Tá? Primeiramente, agradecer o pessoal aqui pela oportunidade. Esse evento é legal para compartilhar experiências. E eu acho que é legal colocar um tema de área comercial, porque quando eu cheguei aqui na Austrália, tentando me conectar com pessoas na área de vendas, eu não tinha ninguém, na verdade. Foi bem difícil para eu construir o meu network aqui na área comercial, porque eu conheci muita gente, mas todo mundo com um background muito técnico. Então, acho que é legal para quem quer migrar para vendas ou para quem tem experiências em vendas e gostaria de voltar. Então, eu trouxe um pouquinho de como é aqui na Austrália. Então, sorry. Vou falar um pouquinho de como que é a área aqui na Austrália, como procurar por um trabalho baseado no seu perfil, algumas curiosidades da área de vendas e algumas dicas baseadas na minha jornada aqui na Austrália e como conseguir entrar na área aqui. Então, primeiro de tudo, que eu acho que é bem importante, que é se tem possibilidade de ficar na Austrália migrando para uma área de vendas. Essa área já foi muito boa aqui, tinha muita demanda alguns anos atrás, estava na lista do 457, que tinha PR, e parece que o mercado está um pouco estável, então depois das mudanças do visto, essa profissão foi para short term list nas principais cidades. Mas o que eu acho legal de comentar é que nas regionais ainda tem muita oportunidade. Então, o Lucas vai falar no final do visto 186, que foi também um visto que eu consegui, e que nas regionais tem o equivalente que é 187 e que ainda se aplica para a área de vendas. Então, parece que vai ter algumas mudanças nesse visto, vai para o 484, não sei muito bem o que vai acontecer, mas continua dando direito ao PR. Então, acho interessante explorar as regionais, porque às vezes a gente quer sempre as grandes cidades. Depende da profissão, óbvio, né? Se você tem uma profissão que você pode ficar, que bom, mas às vezes, agora, por exemplo, que a gente tem Newcastle, Central Coast, Wollongong na lista de regionais, a gente consegue ficar perto de Sydney e ainda explorar e ter as vantagens que as regionais oferecem. Então, muitas empresas estão expandindo o business para Newcastle. A Oracle, por exemplo, está fazendo isso. Tem muitas empresas, muitas indústrias lá e não tem mão de obra, então eles precisam de pessoas lá. E é só 1h30 daqui. Então, eu acho que é legal para quem estiver pensando em migrar, considerar essas regionais que são perto de Sydney. E como saber em qual perfil você se encaixa e como procurar por um trabalho. Eu coloquei aqui dois. Isso aqui a gente usava antigamente para definir os perfis de vendedores, mas ainda é útil para você saber identificar o que você gosta de fazer e como procurar por esses trabalhos. Então, a gente fala normalmente de hunter e farmer. Então, hunters são aqueles vendedores que são mais agressivos, são pessoas que vão e querem fechar um deal atrás do outro, eles não estão muito preocupados com... Não que eles não estão muito preocupados, é a função, na verdade, né? Vende um produto específico e volume.
Então, essas pessoas têm um perfil mais de trabalhar independente, são focadas em um produto, então faz a mesma venda para diferentes clientes. E são pessoas muito boas em fazer prospecção e cold calling. Então, normalmente, quando você pega um território de vendas em que você é um hunter, você pega um grupo de contas, muitas contas, ou um território, e você tem que ligar para as pessoas do zero. Eles não sabem quem é a empresa, e você tem que achar alguém que você acredita que você possa vender, e você tem que começar tudo do zero. Normalmente essas vagas vêm como Account Executive ou Sales Representative, Business Development Consultant ou Manager. Normalmente tem esse perfil de vendedor, vamos dizer. E o Farmer são pessoas que são responsáveis por manter e crescer o relacionamento dentro da empresa. Então, normalmente você trabalha com contas mais estratégicas. Tem que ser bom em trabalhar em equipe, porque você não vai fazer tudo sozinho, você vai precisar de um time com skills diferentes para você conseguir vender. E normalmente essas vagas são anunciadas como Account Manager ou Account Director ou Key Account Director ou vagas associadas a Customer Service. Aí, contando um pouco da minha história, quando eu entrei, eu já trabalhava na Oracle do Brasil. Então, foi praticamente meu primeiro emprego lá. Eu entrei como pré-vendas, que faz a parte técnica da venda. Então, eu fazia apresentação, demonstração, prova de conceito, de tudo que a gente chama de tecnologia, que é banco de dados, a parte de middleware e também a parte de analytics. Depois eu migrei para vendas, mas sempre aqui nesse perfil de farmer. Eu acho que é mais o que eu gosto de fazer. Mas quando eu vim para a Austrália, eu entrei numa vaga de hunter na Oracle aqui. E eu não sabia fazer isso. Na verdade, é bem difícil. Você tem que realmente... não pode ter vergonha de ligar. E eu fiz isso por 2 anos e meio aqui, em inglês. Então, eu não gostava. Achei que eu nunca ia fazer isso. Tive que vir para cá, era a oportunidade que eu tinha. E aprendi a fazer. Foi difícil no começo, mas foi bom para conhecer como o mercado da Austrália funciona, como é o processo de compra, porque eu tinha 1.600 clientes, eu podia errar com eles, eu podia ligar, alguém desliga na minha cara e eu ligo no próximo. Podia falar errado e tudo bem, eu ligo para o próximo. Então foi importante para o meu aprendizado e depois eu fui promovida faz alguns meses e entrei numa vaga de farmer, e que é mais o que eu gosto de fazer. Agora eu tenho 8 clientes. Comparado com 1.600 que eu tinha, o trabalho é completamente diferente, é o que eu gosto mais de fazer. E a dica para quem quer começar, eu acho que aqui, principalmente na Austrália, é começar com as vagas de hunter, que tem muito mais vagas no mercado, eles não pedem tanta experiência, você tem que não pode ter vergonha de ficar ligando para as pessoas que você nunca viu e ficar tentando vender alguma coisa, que você tem que acreditar. E então começar por aqui porque tem muita vaga e eles consideram, principalmente se alguém está querendo sair se você não tem experiência em vendas, mas tem algum background técnico, eles consideram, porque você vai vender isso para o cliente, então quanto mais você souber, te ajuda para você encontrar as pessoas-chave para você conversar. E essa daqui normalmente precisa de mais experiência. Aqui na Austrália eles pedem bastante experiência local. Então, mesmo que você tenha experiência no Brasil ou em outros lugares, eles pedem experiência local. Então, Hunter tem bastante... Conheço pessoas que conseguiram aqui, como eu consegui. Dica para quem quiser procurar. Algumas curiosidades... Deixa eu ver o meu tempo. Algumas curiosidades. A parte de salário, eu não sei se vocês estão... o termo OTI... Desculpa. Não sei se o termo OTI é familiar para todo mundo, mas é On Target Earning. É quando considera o seu variável e o seu base salary. Então, 90 é para bem entry level. Se você está começando agora, então, considerando o seu base salary e seu variável, seria algo em torno disso. Mas se você tem um pouquinho mais de experiência... Foi eu? Se você tem um pouquinho mais de experiência, você já entra numa faixa de 100 a 200, 250. Então, a parte financeira é legal.
dá pra ganhar dinheiro se você bater a sua meta. Normalmente não tem cap de quanto você ganha. Então, quanto mais você vender, mais você ganha. Então, para a parte financeira é legal. O futuro, como eu falei, aqui eles consideram estável, ou seja, não está mais em demanda como estava alguns anos atrás. Skill level depende, na verdade, da vaga que você está procurando. Se for uma vaga mais de farma, eles vão pedir 3 a 5 anos de experiência. Se não, se você tiver conhecimento técnico, algum diploma, eles já consideram que é legal. A taxa de desemprego é bem baixa, mas a rotatividade do trabalho é muito alta, porque, infelizmente, a gente é só um número, não importa o quanto você sabe, você vai sempre ser medido por performance, às vezes não é sua culpa. Tem muitos fatores que contribuem para você ser bem-sucedido ou não. Então, mas é fácil de você se reposicionar no mercado caso você precise mudar de empresa. A taxa de emprego por estado, New South Wales continua sendo maior, então por isso que eu falei dessas oportunidades de explorar as regionais que são aqui perto de Sydney, tem bastante oportunidade nesses lugares. E ainda continua uma área bem masculina, principalmente nessa parte de tecnologia, apesar de ser vendas, de ser uma área comercial. Quando a gente fala de tecnologia, que é a parte se a gente for para a parte de aplicações, ERP, CRM, você encontra muitas mulheres, mas na parte de tech não tem muita. No meu time, por exemplo, só tem eu de mulher, tem 9 caras e eu, e no outro também, que é outro de enterprise, tem 10 pessoas, 10 homens, então só tem eu de mulher, não tem mulheres nessa área. Então as mulheres têm vantagem, então meninas que querem aplicar é muito bom, porque o RH sempre considera isso como por causa da diversidade, não tem muitas mulheres, então é sempre um ponto a nosso favor, é bom explorar, a gente tem vantagens. E aí, por último, algumas dicas e um pouquinho de como foi a minha trajetória aqui. Ser confiante e se automotivar. Eu acho que a parte de ser confiante quando eu cheguei na Austrália, 3 anos e meio, eu vim com inglês intermediário. E aí eu pensei, eu não vou entrar em vendas, porque o skill número 1 de um vendedor é comunicação. Como é que eu, com inglês intermediário, vou virar vendedora, que eu já era no Brasil? Então, isso nem passava pela minha cabeça que eu ia conseguir. E se vocês me perguntassem há 3 anos e meio se eu me via hoje fazendo o que eu faço, eu falaria que não. O meu plano era estudar 2 anos, fazer todos os cursos de inglês, me aperfeiçoar e ficar, porque o nosso plano sempre é perfeito e a gente nunca vai estar preparado, mesmo que a gente se prepare muito. Então, eu só descobri que eu conseguia quando eu me apliquei para uma vaga, na Oracle mesmo, não conhecia ninguém, mesmo tendo trabalhado no Brasil. Eu me apliquei para uma vaga, eles me chamaram, eu fiz o processo do zero, como se eu nunca tivesse trabalhado, eles não consideraram nada do meu background no Brasil. E aí, eu fui passando nas entrevistas, mesmo com dificuldade, eu falava para eles que eu estava estudando, eu estava fazendo intermediário de inglês, estava na escola ainda. E eu fui passando das fases, então eles acreditaram em mim mais do que eu acreditava. Então hoje, quando eu falo para as pessoas, tipo, não é só uma frase que a gente fala, não, você tem que confiar em você, vai lá. Eu mesmo não confiava. E a gente só sabe que a gente é capaz quando a gente tem que fazer, porque você não tem opção. A hora que eu entrei, eu não podia ficar com medo, com vergonha. Lógico que passei vergonha, meti vários loucos. Não entendia nada, tipo, ficava assim, falando com o cliente, não entendia mesmo, é verdade. Então, eu não sabia que eu era capaz até que eu entrei e consegui. Então, para quem está tentando, continue tentando. Conheço pessoas aqui, amigos que conseguiram entrar em vagas de vendas, tentando muito, mandando muitos currículos. Empresas grandes estão sponsor, empresas pequenas mais ainda do que as grandes. As grandes têm um processo burocrático, mas as pequenas eles precisam de gente. Você precisa ter vontade e mostrar que você quer. Não tem muito segredo, assim, mesmo que você não tenha certeza que você consegue, fala que você quer tentar. Então, trabalhar duro e de forma inteligente. Eu até hoje continuo estudando, meu inglês melhorou muito nesses 3 anos. Mas eu continuo aprendendo, às vezes eu uso várias ferramentas que me ajudam, eu tive que estudar muito, eu tive que me dedicar bastante, mas sempre pensando positivo
E deu certo. Então, eu acho que essas são as minhas dicas e como eu consegui. Acredite mesmo, porque muitas pessoas boas que eu conheço aqui, às vezes, colocam o inglês como uma barreira, falando, não, preciso melhorar meu inglês. Às vezes, você nem sabe do que você é capaz. Então, eu entrei eu só falo, meu trabalho é falar o dia inteiro, eu fico só falando. Então, é possível. E aí é isso, meu tempo acabou. Obrigada. Quem quiser trocar uma ideia, eu vou estar aqui. Não. Mas deu certinho. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta aí? Não precisa estar com vergonha não, hein? Você já está nos 350K, né? Um pouquinho mais agora. Dani, uma pergunta, uma curiosidade minha, mas que eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Você falou, por exemplo, do Hunter, para quem tem conhecimento técnico, tem uma experiência no Brasil ou qualquer outro lugar, que não necessariamente seja como Hunter, certo? A minha pergunta para você é, como você recomenda que uma pessoa que tem uma experiência como gerente de projetos ou numa área técnica, seja o que for, adapte o currículo para esse tipo de vaga que você mencionou de Hunter? Quando eu tive que fazer essa transição de pré-vendas para vendas, por exemplo, você tem que sempre colocar alguma coisa que mostre que você entende do lado do cliente, por exemplo. Ou se você está aplicando para uma vaga específica, tipo, o que você trabalhava, sei lá, com BI, ou você tem conhecimento específico, mencionar isso, porque se você for o vendedor dessa ferramenta, você vai conversar com a pessoa e você sabe as perguntas que você tem que fazer, do que você está falando, eles valorizam muito isso aqui, porque muitos vendedores não têm background técnico, então eles vão para falar com uma pessoa de BI, por exemplo, eles não sabem nem o que perguntar. Eles sabem que eles têm que vender essa ferramenta, mas eles nem sabem o que tem por trás, ou o que por essa integração de dados, eles não sabem o que é. Se você sabe, você já vai ter uma conversa diferente. Colocar alguma coisa que mostre que você conheça das soluções que você está aplicando e também um pouco do lado do cliente. Não sei se te ajudei, mas eu posso te mostrar o meu. Mais alguma pergunta? Não? Obrigada.